primeira parte da reforma tributária proposta pelo governo, ela quer retirar a isenção dos livros. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o presidente da CBL, Vitor Tavares. Muito obrigada por nos atender, Vitor. Obrigado a vocês aí da Gazeta. É um prazer falar com vocês e de fato, conforme o governo apresentou a proposta, né, de reforma tributária, o nosso setor, que é o setor editorial e livreiro, o setor desde toda a indústria livreira, né, desde da hora que o autor ele tem um conteúdo que depois passa para o editor, que vai transformar esse conteúdo em livros, e está preocupada toda essa indústria, porque isso vai, de fato, onerar o quê? O preço do livro, e o preço do livro sendo onerado vai atingir quem? Aquele que é o nosso principal objetivo, que é a população e o leitor. A gente acredita que se a reforma passar do jeito que estão propondo e onerar o preço do livro, no caso aí, ele passa a ser taxado, cobrar esse imposto, não, essa contribuição social de bens e serviços, a CBS de 12%, o preço do livro ele pode aumentar até 20% na ponta, né? Quando você vai na livraria comprar um livro, o livro que custa R$30 vai para 36, por aí, a nossa conta, né? E isso tudo vai afetar toda, a gente diz, todas as etapas da produção do livro, até lá na ponta, o consumidor final, que são quem? São os leitores. Sim, e pode afetar também as pequenas livrarias, as grandes livrarias, e também pode afetar os autores dos livros? Sem dúvida, isso daí a gente diz que é uma tragédia, de fato, só porque o livro ele é isento de impostos, conforme a Constituição de 46, ele já é isento, foi confirmada na Constituição de 88, de 1988, quando foi a nossa última Constituição, o livro ele é isento. Pessoas importantes do setor editorial e livreiro, do setor literário, como Jorge Amado, que pleiteou em 46, que ele era um deputado constitucionalista da época, que pediu, solicitou, argumentou e conseguiu provar que o livro é tão importante que ele tem que ficar fora, ele não pode ser taxado e ser cobrado imposto sobre um produto tão nobre como é o livro. E lá em 46, depois confirmado em 88, que o livro ele tem que estar isento, ele não se cobra impostos sobre livros. Porém, contribuição social e taxas, isso daí acaba cobrando. E nós conseguimos também de isentar, né, de ficar imune, ter essa isenção também das contribuições sociais do PIS e COFINS em 2004. E agora, isso foi uma luta que o setor pleiteou durante muitos anos, argumentamos, tal, e tem a lei do livro, a lei de 2004, que também tira as contribuições sociais também do livro. E agora, com essa reforma que vem a CBS, que é uma contribuição social, passando, o livro sim vai ser taxado, e isso vai, sem dúvida nenhuma, vai atingir o autor, porque nós vamos ter mais dificuldades e começa a ter uma concentração de mercado e o autor não tem aonde publicar seus livros. Vai ficar mais caro. O livreiro, que os livros vão ficar mais caros. O editor, que vai ter que majorar o preço do livro, e isso em cadeia vai atingir o distribuidor, o livreiro e o consumidor final. O livro, ou qualquer produto, quando ele fica mais caro, ainda mais nós que estamos vivendo um período de recessão devido a problemas, já tivemos problemas há 3, 4 anos, problemas de crise econômica, depois crise política, e a gente já vem com essa situação muito difícil. E a situação, como você perguntou, duas grandes cadeias de livrarias estão em recuperação judicial, pequenas livrarias ficaram aí durante agora a pandemia, né, a quarentena, tem livrarias que ficaram fechadas há mais de 90 dias, 105 dias, sem faturar nada. Então, agora que a gente ia pensar que poderíamos ter um ano melhor, vem a pandemia, depois vem o imposto, só notícias ruins. A gente não aguenta, né? E as livrarias, sim, principalmente as menores e as independentes, vão passar por dificuldades, já estão passando por muitas dificuldades. Sim. E como o livro vai ficar mais caro, você acha que esse novo tributo
é uma tentativa de elitizar o conhecimento? Mas se for uma tentativa de elitizar o conhecimento, é uma tentativa que eu acho que não é a da mais inteligente. Eu acho que o livro não é um produto para a elite, o livro é para toda a população. O livro é um produto tão nobre que nós tínhamos que ter, sabe o quê? Nas grandes cidades, muitas livrarias cheias de livros. Uma livraria e é um espaço super democrático numa sociedade moderna, que você tem lá livros de todas as matizes e de todos os gêneros literários e todos os viés políticos e ideológicos. E você entrando numa livraria, ninguém te coloca assim, você é obrigado a comprar livro de esquerda, ou livro de direita, ou livro de centro. Você compra aquilo aquilo que te convém. Então, você tem uma liberdade de escolha tão grande numa livraria, até mais do que você tem, de repente, em qualquer outro setor. Você entra ali, você está livre. Agora, se for taxar para poder elitizar e você só ter livro só para uma população mais abastada, nós estamos o quê? Fazendo com que os nossos jovens, os nossos estudantes das escolas públicas que são menos favorecidos, não vão ter acesso ao livro, e o pior, não é só quando você não tem acesso ao livro, você é um produto, paciência, não vamos você está tolhindo o acesso o quê? Ao conhecimento, à formação, a história de um país, que tudo está no livro. Você pode colocar tudo. Então, a difusão da cultura, do saber, sabe? Até mesmo você está tolhindo o crescimento econômico, que uma população bem educada e com uma boa formação, ele também vai procurar também desenvolver o país, e economicamente você vai ter cidadãos melhores preparados para ter melhores empregos e melhorar a sua renda. Então, é tudo uma cadeia, né? Está tudo Sim. dentro de uma mesma engrenagem. Tudo uma mesma engrenagem, né? Isso. E a CBL espera que o governo reveja essa proposta? Nós esperamos, estamos lutando arduamente, nós temos lá no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, a maioria dos parlamentares, eles são a favor, eles estão junto nessa causa de não taxar o livro, são a favor de que o livro ele tem que continuar isento e imune pela importância que é o livro para a sociedade e para a cultura do país. Obrigada, viu, Vitor?